Boa noite, hoje é terça-feira, dia 28 de abril, ao vivo no site SB 24 Horas, aqui na sua TV 24 Horas, mais um Bola na Web. Já até perdi a conta de quantos nós já estamos, hein, Léo? Boa noite. Boa noite, Tiane. Um beijo pra você, um abraço a todos que estão nos acompanhando. Verdade, eu também perdi a conta, mas enfim, a gente até conversava antes do início do programa, hoje estamos meio internacionais, né? Temos um convidado que não é brasileiro de nascimento, e o esporte que nós vamos tratar também não é brasileiro, mas está ganhando cada vez mais adeptos lá no país onde esse esporte é praticado. O nosso futebol é conhecido como soccer, né? Lá é futebol americano. Não vamos fazer tanto mistério não, que você já vai apresentar os nossos convidados. O tema de hoje do Bola na Web é o futebol americano. Bem legal, já temos adeptos pelo Brasil inteiro, já temos time, e até o Corinthians tem também já um time de futebol americano. A gente vai falar bastante sobre isso. Então, lógico, tem que falar, Sr. Dennis, tem que falar do Corinthians. Então, quem está nos acompanhando e que gosta do futebol americano vai ficar por dentro, que vai ser bem legal hoje, né, Tiane? Exatamente. Bom, nós vamos falar um pouquinho que a modalidade é um pouco diferente do que nós estamos acostumados a acompanhar na televisão, principalmente pela NFL, né, que teve agora o time esqueci do Tom Brady lá. New England, né? New England. New England. Tá vendo? Tô por dentro. Como demais. Campeão. Nós vamos explicar qual que é essa modalidade, que é a modalidade flag, que eles vão começar a disputar. Um time que está em formação. Domingo tem seletiva para quem quiser conhecer. Hoje vamos falar um pouquinho. Conheceu, gostou, participa da seletiva. Então vamos receber os nossos convidados. É Paulo Stalder, que é um nome super chique. Aí, ao lado do Paulo, nós temos o senhor Roberto Chileno Mendieta, segundo o Leonardo Caribe. Pra mim não tem Roberto, é Chileno Mendieta. Boa noite. E do lado do meu querido pai, né? Que ele é o Chileno Chileno Mendieta, que é o nome artístico dele agora. Está o Matheus Giusti. O Paulo, ele joga futebol americano. O Roberto, né? Ai, é tão estranho falar o Roberto. O meu pai, já falou mesmo. Meu pai chileno. Seu pai chileno. O meu pai, ele é um dos fundadores que ajudou a molecada, né? Molecada no bom sentido, né? Porque são todos meninos, né? E tem também a novidade do o futebol americano feminino também, que depois vamos falar um pouco sobre. E do lado do meu pai está o Matheus Giusti, do seu lado, Léo, que ele é o treinador. Coach. Exatamente. Ele é um jovem rapaz que é estudante de publicidade, ele que quer ter mais conhecimento. Meu pai, ele elogia muito, fala que ele é muito esforçado, porque ele estuda bastante. Então, vamos começar por você, né, Matheus? Boa noite, obrigada aos três por receberem um convite, aceitarem um convite, né, e estarem aqui hoje, nessa noite de terça-feira. Boa noite. Boa noite. Surpresa de ser o primeiro aqui. Agradecer primeiro ao chileno também e a vocês. Falar um pouco, então, da história de técnico, aí falar do time, aí como... Vamos começar do começo. Uma coisa interessante. Estamos meio assim, o presidente do time, o técnico e o jogador. Então, Isso. assim, vamos por partes. Vamos começar com o presidente, é uma opinião. Vamos começar com o chileno, porque assim, o futebol americano, como a gente já estava dizendo, é um esporte que já tem bastante pessoas que praticam no Brasil, mas ainda é pouco conhecido perto do tamanho do Brasil. Então, assim, chileno, por que fundar um time de futebol americano? O que levou você a fazer isso? E como é que surgiu essa ideia na sua cabeça? Falou, vou formar um time de futebol americano porque eu acho que está precisando dessa cidade. Como é que surgiu isso na sua cabeça, essa ideia? Explica pra gente como tudo começou. Boa noite a todo mundo aí, os que nos estão seguindo neste momento na web. Bom, a história se remete aos 2010 más o menos. En la época, trabajando en una firma, prestando servicios, un amigo, filho de un otro amigo, me pidió para ayudar a montar un time de rugby, el primer time de rugby de Santa Bárbara do Oeste, llamado Lobos. Ese time de rugby, nos participamos en algunos torneos. El primer torneo que yo participé como técnico fue en Mojimirim y llegamos en segundo lugar. Todo surgió a través de ese pedido de ese amigo para poder ayudar a hacer la montaña de un time con estilo diferente al fútbol y a cualquier otra modalidad dentro del esporte brasileiro.
eu sempre fui esportista. Se você me perguntar algum tipo de esporte, alguma coisa eu entendo daquele esporte que você me está perguntando, porque eu sempre fui curioso. Eu já venho de família. Meu pai foi, na época, técnico de futebol, muitos anos como presidente de liga amadora. Eu participei de vários torneios de amador, fui árbitro de futebol amador. Estive participando como árbitro en la Liga Americana, de aquí de Americana, como árbitro también, formado por la Federación Paulista de Árbitros. Entonces yo tengo mi diploma como juiz de fútbol también. Entonces mi historia esportiva es media longa, porque ni mi familia conoce muy directo como que es mi historia esportiva. Cuando crianza, 14, 15 años, yo era atleta. Lanzaba jabalina, o sea, o dardo que nos llamamos, que es aquella lanza que se lanza a longa distancia. Esa era mi modalidad en la época. Entonces siempre tuve mucho aprecio por o esporte. Y no era solo fútbol, sino que en general. Y aquí, cuando yo llegué en Santa Bárbara, ya a más de 30 años, aquí llegué a participar de algún esporte ahí como fútbol en la empresa que yo trabajaba, participé de varios torneos y ahí a través de eso ahí yo siempre tuve interés de los deportes en general. Y este amigo me convidó para ayudarlo a montar ese team en la época. Mas después por cuestiones de trabajo dejé un poco de lado y en esos instantes un otro amigo vizinho me pidió también para ayudarlo a montar el primer time de fútbol americano de Santa Bárbara do Oeste, que en la época nos fundamos como Los Toros, en español, ¿cierto? Mas, con el decorrer del tiempo, un grupo de meninos que llegaron y comenzaron a tomar conta del time, eles mudaram o nome do time da época. E aí começou a se chamar Redneck, ou Pé Vermelho, ou Garganta Vermelha. Garganta Vermelha. Só que esse time eu abandonei por falta de disciplina dos integrantes. E prova está o que eu estava dizendo, ou porque eu estava afastando o time, que o time virou nada, desapareceu. Mas, en los andar dos días, hay un día me encontré con Mateos, que fue justamente uno de los jugadores que fue partícipe del primer time de fútbol americano en Santa Bárbara, Los Toros. Y él, por esas cosas de gustar de esporte, él me pidió así, chileno, ¿por qué usted no me ayuda a montar un time nuevamente aquí en Santa Bárbara? Bueno, tudo bem, eu ajudo, mas com uma condição. Só que hoje, esse time tem que ter uma estrutura, tem que ter uma disciplina e algumas coisas que eu vou estar exigindo dentro do time. E assim como nos reunimos em dia 9 de novembro, em minha casa, com 3 pessoas, que era Mateus, Pompeu e eu, e nós fundamos o novo time, que na época não tinha nome. E como nós já tínhamos alguns conhecidos que gostavam da modalidade, começamos a chamar eles. E eles aderiram à ideia. Só que, nessa primeira reunião, já foi acertado que esse novo time, ia ter um regulamento interno para ser cumprido. Ou seja, o jogador que chega a participar no nosso time tem que se adequar a esse regulamento interno. Porque é uma formação, tanto como pessoa, como esportista, e todo o que precisa a sociedade de um esportista. E isso aí nós começamos a montar esse time, e graças a Deus está dando certo. Mas, e quem seria o técnico? O coach. Aí eu falei para meu amigo Mateus aqui, que é um menino ainda, recém fez 18 anos. Mateus, é você mesmo que vai ser o técnico. Você vai ter que estudar, se preparar, porque você vai comandar esse time. E eu vou estar por trás para assegurar
todo lo que sea parte administrativa, como presidente. Aí o Matheus comprou a ideia e hoje quem comanda o time em geral, ou seja, ele prepara os treinos, ele tem coordenadores dentro do time para os quais ele delega responsabilidades. Cada coordenador coordena su parte, que es ataque y defensa, que después Mateo va a explicar cómo funciona un time de fútbol americano. Y ahí estamos montando, estamos en una montaña. Y gracias a Dios está yendo muy bien. Muita meninada, con mucho futuro pela frente. ¿Por qué? Porque son meninos que inician con 14, 15 años. O más velho do time debe tener 28, 30 años. O mais velho, que um ou dois, e o restante são todos na faixa de 18 até 15 anos. Então, futuramente em Santa Bárbara, vai ter um time forte. Forte por quê? Porque está aprendendo a modalidade de futebol americano, modalidade de flag. Isso é o que nós estamos ensinando a essa garotada. Mas, se você me perguntar, mas você, como você entende? Porque nós sempre estamos correndo atrás de informações. Porque hoje a internet ajuda muito nesse aspecto. Por quê? Porque você abre uma página, ou aparece em inglês ou aparece em espanhol. Todo como é montado um time, campo, que você precisa e todo esse tipo de coisa. Quizás alguns das pessoas que estão acompanhando neste momento vão perguntar, mas é muito violento? Não, modalidade de flag é diferente a modalidade de teco, porque são duas modalidades. Mateo depois vai explicar que é o que é flag e que é o que é teco, e qual é o dinheiro que se gasta em um e qual é o dinheiro que se gasta no outro, que também tem uma diferença muito grande. Porque para praticar o que nós fazemos, um custo baixo. A outra modalidade, um custo lá em cima, é um negócio exorbitante em questão de custo de equipamento. Então aí é assim como se montou o nosso time. E em base a isso, hoje estão aparecendo outros times com pessoas que não quiseram nos seguir. Montaram outro time, e de nosso time já tem gente em outros times maiores, como tu falou, Corinthians. Que isso nos deixa muito contentes e gratos. Por quê? Porque uma pequena semente está germinando e já está dando seus frutos. A mesma coisa aconteceu com o rugby. O rugby também, jogadores de Santa Bárbara foram para os Corinthians. E que hoje são jogadores do Corinthians jogando rugby também. Então, essa pequena semente que foi jogada assim, por um pedido de um amigo, me ajuda a poder montar um time. E como já sou morador de Santa Bárbara, há tantos anos aqui que moro aqui em Santa Bárbara, mais de 30 anos, me dá uma facilidade porque eu conheço muita gente. E dessas pessoas que eu conheço, esse tem filho, e eu sei que eles gostam daquela modalidade, e por isso que eu fui chamando. Aí fui captando essa molecada e trazendo para o time. E além disso aí, depois o próprio menino traz seu amigo, seu primo, seu irmão, e aí vão trazendo. E isso vai aumentando a quantidade de adeptos hoje em Santa Bárbara do Oeste com o futebol americano. É muito legal, é muito gostoso de ver. Às vezes que a gente tem que ser um pouco duro com algumas coisas, porque você sabe, o menino, às vezes, não tem aquela estrutura de disciplina. Eu já expliquei várias vezes. Olha, para ser um grande esportista, você tem que ter uma disciplina. E tem que ser uma disciplina férrea. Por algum motivo, por exemplo, vamos colocar o exemplo, César Cielo. Por que o campeão olímpico é campeão mundial? Por disciplina. O cara não come uma feijoada, ¿por quê? Porque sabe que tem que competir. Não come um sorvete porque sabe que tem que competir. Então, isso é disciplina. Tanto nas coisas gostosas da vida, como pessoalmente. Você tem que ter um respeito com os maiores, com seu parceiro, com o adversário, com todo mundo. E é o que nós estamos colocando para todos nossos jogadores hoje em nosso time.
que tem que ser uma pessoa honesta, legal, leal, em todos os aspectos da vida, para poder competir e ser um grande jogador do time. Qual é o nome do time? É Santa Bárbara? Western. Eu vi lá, Westers. Westerns. Ah, é isso aí. Santa Bárbara Western. Por que Santa Bárbara Western? Bom, agora Matheus que explique tudo isso aí. Vai lá, Tia. Mas é um programa com meu pai e com o Belani. Tem 3 horas aí, Denis, pra gente? Os dois. Porque meu pai tem muita história, né? Ah, mas é bom, a gente gosta. Ele tem muita história. O Belani tem muita história do União. Se juntar os dois. É que também. Tiane não perde a oportunidade de Não, cornetar. é também quase 60 anos de vida. Mas não pode. Se não tiver história, né? Não tiver história, não vive a Mas é vida. porque ele me corneta também, tá, Léo? Então tá certo. Não, tá bom. Não, isso tem uma troca depois. Pois é. Mas Vocês vão embora juntos, vocês se resolvam depois. agora eu já falei mais que suficiente. Agora, estou dois meninos aqui. À vontade. Vamos usá-los. Pode, fiquem à vontade com eles, porque eles vão falar todo o que vocês precisam saber. Eu di um preâmbulo da história, do porquê o time foi formado e como foi formado, tá bom? É importante saber, né? E por isso também, você viu de onde vem essa vontade de gostar de esportes, né? Tá na veia, tá no berço, tá na família Mendieta. Não, por incrível que pareça, Tiana, a veces que esquece que ela tem os primos no Chile, que são professores de educação física, técnicos de rugby e futebol americano. Verdade. E ainda, hoje me estava lembrando, eu tenho um primo, jogador de futebol, que simplesmente de vez em quando joga uma peladinha aí com Dona Elia Figueroa, com o Marcelo Sala, com o Zamorano. Ele jogou mal, jogou só com gente ruim. Assim, a família tem uma tendência pro esporte, mas assim, alguns não vingaram tanto, né? Então, tá aí nisso. Vamos pôr o Matheus na roda agora, né? Daqui a pouco a gente fala com o seu pai mais um pouquinho. Matheus, vamos lá então. Qual que é a diferença, então, para todo mundo entender do teco e do flag? Eu sei. Tá. Se quiser falar também, já completar. Tudo. Porque a maioria, acredito que a maioria, né, Tiane, até pode acompanhar o futebol americano. Eu confesso que eu acompanho, mas vou ser bem sincero que eu não entendo quase nada. Eu acompanho, mas eu não entendo. Eu gosto do Super Bowl, daquele marketing, toda aquela festa e tal. Mas confesso que eu não entendo muito, não. Mas é emocionante, o narrador gritando, touchdown, que não sei o que tem. Aquilo lá é interessante, mas se quiser explicar no geral e aí explicar isso que a Tiane falou, o microfone é seu. O Léo vai treinar pra narrar futebol americano também. Vamos fazer isso, vamos lá. Então vamos lá. Desde o começo aí a gente vai gradativamente explicando, certo? O Westerns, a gente começando com o chileno, foi numa feira da gratidão, inclusive. A gente começou a falar, tudo certo, pedir ajuda dele, a gente foi na casa, acertou. E é muito importante essa coisa do regimento interno, essa coisa da organização. Porque antigamente havia uma certa anarquia no time. A gente vai fazer monta o treino na hora, no dia, a gente vai lá e faz. E a gente confessa, o Paulo também jogou lá no Rednecks. Verdade. A gente jogava junto, a gente gostava de estar lá pelo esporte. Isso é verdade. E aí saiu nessa roda esse novo time. E o mais importante de ter pessoas de 15, 20 e nessa faixa de idade é que são pessoas especiais em momentos especiais da sua vida. Porque cada um ali gosta tanto do time, gosta tanto do clima do time, que o jogador sai dos trabalhadores a pé para ir no centro social urbano jogar. O jogador me falou o seguinte: cara, o time tá me fazendo tão bem, mas eu tô me sentindo tão bem que eu tô um dia mal e penso, eu tenho meus companheiros de time para ajudar, para esforçar com todo mundo. Ele vai lá, treina forte, com foco, que a gente pede bastante, uma alta intensidade de foco, a gente pede um alto nível de competitividade. Porque daqui a pouco começa os amistosos e tudo mais. Flag e full pad, que seria o tackle.
tackle é fundamento do full pad. Full pad é o que tem o shoulder e o helmet. Que é o que a gente vê aquela proteção, tudo certo, futebol americano. O full pad, o custo para ter o shoulder e o helmet é R$1.000 cada. É um preço assustador. A gente, Demais. de vez em quando aparece uma oferta de 500, 600, mas a gente já disse. É aqueles usados, mas... Usados ainda. Nós somos numa faixa etária de 15, 20, não somos daquele 25, 30 que já tem uma certa autonomia financeira. Então, com 15 a 20, a gente não tem esse poder aquisitivo, a gente não tem esse poder de fogo. Então, no flag, a gente aprende, que é muito importante a gente aprender no flag, que custa R$10 a flag. De 10 para 2.000 fica uma coisa meio... Tem uma diferença aí, pequena, né? Claro, Pequena. E o flag é importante porque ele testa muito a sua agilidade, muito a nossa velocidade. Tem um jogador, a gente brinca que chama ele de maníaco das flags. O Jeremy. O Jeremy, que... Tem nome americano. Nossa, já é uma coisa assim. A gente é um apelido. Chama Jeremias. Uma coisa assim. Ah, tá. Entendi. Muito bom. Jeremy foi uma adaptação. Né? Americanismo. Já deixa por dentro do esporte. A gente brinca que ele abre a caixa de sucrilhos e ele começa a comer flag ali. Ele come de manhã flag. Pra sábado, pra Café domingo, da manhã dele. nossos treinos, ele tá lá e começa a tirar todo mundo. Isso, ele é linebacker, uma posição, já explica tudo certinho. E ele faz uma coisa no futebol americano chama blitz. Ele blitza muito bem, ele tira as flags. Isso deixa o nosso quarterback muito chateado, porque ele é sacado toda vez e começa a tirar a flag dele, e não consegue fazer jogada porque o Jeremy ele é tão rápido, ele tem uma agilidade muito forte. E antes a gente conseguir fazer a jogada perfeita daquele lado, o Jeremy já tá aqui, pegando. Então a gente tem que... E são situações de jogo que a gente treina. Então o Jeremy não é só no treino que vai acontecer. Vai ter o adversário que vai estar fazendo isso. Então a gente coloca um jogador para lá e bloquear esse linebacker. Agora que eu expliquei a diferença do full pad com o flag, vou falar do ataque e da defesa. O ataque nós temos no flag. Vou explicar do flag, que é mais fácil. A flag, Léo, pra quem não sabe, ela fica na cintura, fica uma de cada lado, sim. né? Quem nunca teve a oportunidade de assistir um futebol americano interiorzão. Isso. Legal. Fotografado. Que aqui é forte na nossa região, né? Tem vários Sim, o times Kenny também. Cutters. Os Kenny Cutters foram campeões, né? Sim, 2 anos seguidos. Da APFA, uma outra federação muito Porque boa. assim, tem o Caipira Ball e o Metrópole Ball, que aí a final é o Super Bowl. Então o vencedor do interior contra o da capital Isso. Tem faz o show da Super Bowl. Katy Perry também? Lá no Rio de Piracicaba. Legal, muito bom. Continua. Uma coisa bacana do Kenny Cutters, aí vamos dar uma orientada aqui. O Kenny Cutters faz parte da APFA, que é a Associação Pro Futebol Americano. Nós somos da FEFASP, a Federação de Futebol Americano de São Paulo. É tipo a Federação Paulista de Futebol. Isso. É uma coisa mais organizada, mas há uma diferença muito grande que o pessoal gosta de falar, que o full pad da FEFASP é muito bom. Só que o flag da APFA tá mais evoluído, é melhor. Mas o flag da FEFASP está crescendo um número muito grande. Porque o pessoal da FEFASP está muito bem. Traz uma estrutura muito boa, sabe? A gente tem participações em reuniões, a gente está se encaminhando para fechar com a FEFASP, tudo certo. E é importante, faz da FEFASP, que é um grande apoio com o Guilherme Piunti, que é presidente da federação, super gente boa, que a gente precisar, ele fala, responde, tudo certo. Então vamos lá voltar pro ataque, para defesa. Fica à vontade. Vamos lá. Tem ali a ofensiva no ataque, que todo mundo vê e chama, o cara é gordo, o cara tenta catar, o cara tem que bater. É isso que o pessoal fala. No meio fica o center, ele vai fazer o snap. Do lado dele, do lado direito e na esquerda, tem os guards. Os guards são de extrema importância para o quarterback, que fica logo atrás deles. Ter uma segurança, ter tempo para poder jogar. O quarterback, mano, ele tem que ser muito ágil, ele tem que ser muito inteligente na visão do jogo. Falado em português, o quarto seria o 10 do time. Isso. Seria o Camisa 10. Camisa 10. É o cara que... Seria o Valdívia.
O Pelé. Coitado, não chama ele de... Esse é o Pelé. Tem a diferença. Qual o risco de ser contundido? Nossa. O Denis não gostou disso, vai. Aí, esse quarterback, ele precisa ter tanta inteligência do jogo em si, que ele tem de 3 a 4 segundos para poder pensar onde jogar. É muito rápido, é muito pouco tempo para ter jogado. Então o que a gente faz? Como ele tem pouco tempo, porque a defesa ela vem atacar o ataque. Então beleza. Nós temos os 2 guards ali, o center e o quarterback. Lá do quarterback, vamos falar numa formação normal aqui, tem uns nomes. Tem o running back, que é o cara, aquele cara ligeiro, o cara tem que ser rápido. A característica do cara é a velocidade. Olha, ligeirinho. Mendonça? Ah, é o Mendonça do Corinthians. Exato. Mais ou menos isso. Ah, tá. Eu gostava mais do Jorge Henrique, pra falar a verdade. Eu gostava mais dele. Também. De verdade. E aí tem o running back. Aí tem os homens, por que quarterback? Porque running back ele fica a 1/4 do backfield, por isso o quarterback é 1/4. É tudo mais. Temos os wide receivers, que são os caras altos e rápidos para poderem pegar lá em cima a bola lançada pelo quarterback. Temos o tight end. O tight end eu acho uma posição fundamental mais para bloquear do que para receber. Por quê? Tem variações de tight ends. A gente chama de splint end e de flanker. Então eles vão sair da posição como se fosse a offensive line, seria o guard e o center. Só que a defesa adversária não vai saber se ele vai receber a bola ou se ele vai bloquear. Isso é importante, porque confunde a defesa adversária. Então nós usamos mais os tight ends nessa posição. Agora falando da defesa. Pessoal do ataque, são 8 jogadores do ataque, vamos para 8 jogadores da defesa. Outra coisa, por que ele está falando muito inglês? Tá gastando inglês hoje. Porque todo é reduzido a isso. Por isso chama futebol americano, né? É todo o nome em inglês. Line, quarto e não adianta, independente do país, né? E não adianta, todo o país. Mas tem momento que eu falo para eles, falem um pouco em português, as posições para que o cara que vem chegando entenda de início para depois adaptar e poder jogar. O que ele vai fazer, né? Ah? O que ele vai fazer. Exatamente. É assim como funciona. Legal. E o pessoal vai aprendendo muito assim. Muitos jogadores, foi importante falar isso, muitos jogadores entram no time, isso eu acho sensacional. Eles não sabem quase nada sobre o esporte, mas estão lá porque eles estão vendo que o clima é tão gostoso, o clima é tão legal, a gente incentiva tanto a jogar. Eles gostam de como os jogadores se tratam, como a gente tem a nossa zoeira interna e tudo mais. Com certeza. Tem que ter a descontração. Tem que ter. Tem porque, inclusive, estamos conseguindo uma parceria e vamos ter uma oficina de teatro com o time. Então, em vez de ficar aquela coisa maçante, todo treino, domingo, treino, então nós vamos buscar um pouco de arte, um pouco de cultura e vamos trazer isso pro time, pros jogadores. Eles gostaram. Todo mundo aceitou. Todo mundo, literalmente. Foi unanimidade. Legal. Ajuda no desenvolvimento e na concentração também, principalmente teatro, né? Nossa. Que tem a parte de decorar o texto, de posicionamento de palco, essas coisas, Sim. né? É importante essa formação também. Sim, porque nós temos uma característica de não querer só bons jogadores, nós queremos boas pessoas. Isso vem até em primeiro lugar. Isso, né? Esse é o nosso conceito, boas pessoas. Então, pode ver no nosso logo que temos 7 estrelas. Tem um significado, tem uma simbologia. As 7 estrelas, cada uma significa cortesia, lealdade, companheirismo, como o chileno falou. Tipo uns 7 mandamentos. Isso, mais ou menos isso. E o que é o Westerns? Westerns. Inclusive foi um jogador, o Otávio, ele mora em Santos. Ele faz faculdade lá e mora por lá. Ele joga com a gente. E ele deu a sugestão. Por que não põe Westerns? Aí nós fazemos uma votação. Fizemos uma votação. E o pessoal gostou, aderiu. Achou muito legal, né? Santa Bárbara Westerns. Pegou e ficou uma coisa bacana o Westerns. Mas o significado em português. Oeste. Oeste é Santa Bárbara Oeste. Santa Bárbara Westerns é uma coisa... Ah, legal, muito bom. Traz uma Tá coisa vendo? Velho Oeste. O Denis já sabia. Denis, mas ele não falou. seu cursinho no CNA serviu, né?
Jabá. Igual o Silvio Santos pediu Netflix, né? CNA, anuncie conosco. É, exatamente. 3 anos de curso grátis agora podemos. Pode continuar. Vamos continuar na nossa querida defesa, então. Na defesa começamos pela defensive line, só que, como são só 12 jogadores no flag, não é só 12 jogadores, nós usamos uma formação com 12 jogadores na defensive line. Então eu gosto de chamar eles numa posição que chama defensive end, que são os jogadores que ficam nas beiradas mais, dos guards do ataque, para poder espremer essa linha ofensiva e dar a sensação pro quarterback que ele está muito preso. Ele só tem um pequeno espaço no pocket para poder jogar. Perfeito. Temos 2 defensive ends. Atrás dos defensive ends temos 3 linebackers. E tem a diferença de cada linebacker. A nossa formação é com 2 defensive ends e 3 linebackers. Um inside linebacker, que muitas vezes é o cara que vai blitzar, o vulgo Jeremy. O do meio chama middle linebacker. Esse cara precisa ter muita visão. Ele muitas vezes é o capitão da defesa lá dentro do jogo, porque ele vai ver o todo. Ele vai ver como que o running back está posicionado. Se o running back faz o motion, ele faz uma posição diferente, ele se desloca, ele já tem que falar para a defesa um código. Então é muito rápido. E temos o outside linebacker, que é um cara que outro cara que precisa ter uma visão, só que ele fica à esquerda do ataque e à direita da defesa. 90% dos ataques de corrida do time ofensivo é para a direita. Ou se 90% de corrida do ataque é na direita, então a blitz tem que ser no lado esquerdo da defesa, direito do ataque. E aí, nessa, o middle linebacker ele já precisa ter agilidade de ir cobrir o lugar do inside linebacker, que ele vai deixar essa zona livre, porque é uma corrida. Muitas vezes eles fazem o ataque faz uma corrida para enganar. O pessoal finge que vai para lá, faz um passe lá atrás, mas o middle ele já está olhando tudo e está vindo para trás. É muita estratégia. É um jogo de xadrez muito grande. Como você está escutando, o Matheus está falando de um jogo de xadrez, porque o jogo em si é um jogo de xadrez. Mas você pode notar, o Matheus está com 18 anos e ele está dando uma aula de jogo de futebol americano. É verdade. Por quê? Porque desde muito criança, sempre assistindo jogos de futebol americano, e hoje se está preparando. Ele é técnico, formado. Isso é importante. Formado. Discurso da Federação dos Estados Unidos de Futebol Americano, tudo mais. Inclusive, agradeço ao Nogueira, que é o head coach do Ribeirão Vikings, lá da região metropolitana de São Paulo, que ele me deu. Eu fiz um treino lá, né, quando eu fui morar em São Paulo, e a gente pegou o contato. E eu falei pra ele, ô Nogueira, cara, eu tô virando coach aqui. Como que você virou coach? Tenta me ensinar um pouquinho. Ele falou, cara, ele foi tão confiante. Ele teve uma confiança muito grande em mim. E passou o login e a senha dele. Olha como é que foi. Pra poder fazer esse curso. Ele falou, ó, Justito, confio em você. Beleza? Vamos lá. Aí eu fiz o curso. Peguei caderno, tive anotação, estudei. Estudo até hoje. E vou estudar mais pra sempre, né? Pra gente ser ainda melhor. Nossa. E agradeço a ele. Ele me ensina bastante coisa até hoje. Eu falo, Nogueira, eu quero um drive de 12 minutos. O que a gente vai te fazer? Drive, explicando assim rapidinho, é você mantendo a bola. Um quarto do futebol americano tem 15 minutos. Se a gente tem um drive de 12 minutos, o time adversário vai ter 3 minutos com um mano de bola. São 13 minutos desesperados para poder fazer um touchdown. E em 12 minutos a gente vai ter calma, vamos gastar bem o tempo. Muito bem o tempo para a gente poder gerir bem todo o jogo e deixar a defesa muito cansada. Tem umas rotas que chama flat e slant que nós fazemos isso, e nessa o linebacker, eles precisam ter uma velocidade muito grande. Eles correm, pá, a gente ganhou 3 yards. Aí mais uma jogada, pá, eles correm mais 3 yards. E vai cansando. Imagina isso, 12 minutos. Dá pra lá. Cansa, não tem como. E a gente ganha nisso no psicológico. Eles começam a ficar tão cansados mentalmente e fisicamente que a defesa fica desmoralizada. E para. Agora voltando pra defesa.
Vamos lá, voltando pra defesa. Minha querida defesa. Temos os cornerbacks, que batem de frente com os wide receivers. O Paulo, inclusive, já foi wide receiver e hoje Sou é cornerback. cornerback. Fiz 2 posições já. É importante isso. E tá super bem de cornerback, super... Ganhando elogio do técnico. Ganhando posição. A palavra corner. Corner. Antigamente era escanteio no futebol. Ah, é? Não sabia disso, não. Vai gravar o corner. Super Nintendo, verdade. Cobrar verdade. o corner. Verdade. Lembra? Que aí... Corner kick. Lembra? Verdade. A Tiane lembrou direitinho sobre isso aí, porque em minha época back, Era back back. central, Você era um Vitor. o ponta direita era Windor, direito, esquerdo, todo em inglês antigamente. Então, e aqui no futebol americano vocês veem que todo é em inglês. Então, todo. E a história diz que o rugby nasceu do futebol normal e do rugby nasceu o futebol americano. Então todo tem uma ligação. A única diferença entre o rugby e o futebol americano, a bola que é oval, que são diferentes pesos, e a direção que vai a bola. No rugby vai para trás e no futebol americano vai para frente. Então são detalhes, mas todo nasceu de lá da bola redonda. Importante ressaltar. Deixa eu fazer, daqui a pouco você vai continuar explicando, e aí a gente vai bater um papo com o Paulo também. É que, eu não sei, se eu estiver errado até me corrija, mas aqui no Brasil acho que a única emissora que transmite é a ESPN. Não. Não? Quem mais? É que eu só vejo na ESPN. Sim. Nunca, assim, vi em Esporte outro lugar. interativo. O esporte interativo. Mas a ESPN é há mais tempo. É Sim, que tá há mais muito tempo. mais tempo. Foi a pioneira no Brasil Sim. em termos de transmissão. Que eu saiba, sim. Então, eu acompanho, sou fãzaço do Everaldo Marques, do Nossa! Paulo Nunes. Eu sou fãzaço. Temos um jogo! Uma coisa assim. E a gente que não acompanha muito, a gente nota que eles, no bom Sentido da português, palavra. entre aspas, pagam pau para 2 jogadores que eu sempre ouço o nome deles. Um é marido da Gisele Bündchen, que é o Tom Brady. E tem o Peyton Manning. Peyton Manning, do Devin Broncos. É isso, eu escuto sempre o nome desses 2 jogadores. Por que eles são tão falados assim? Eles são os melhores jogadores do mundo? O que vocês têm pra falar deles? Olha, o Tom Brady e o Peyton Manning, eles são quarto. Peyton Manning. Eu lembro de 2012, 2013, tinha o Tim Tebow, que era um... O Tim Tebow está de volta agora a jogar do Philadelphia Eagles. Nossa, é que o Tim Tebow, ele saiu da universidade, já entrou no... Como que era o time? Não, New England. Não, eu acho... salvo me engano, ele entrou no Denver Broncos. E aí depois ele foi... Ele foi Broncos, que é o time do Peyton Manning. Que é do Peyton Manning. Aí ele foi pro New England Patriots. Que é do Tom Brady. Que é do Tom Brady. Só que lá Mas ele isso não eu não posso tem espaço, confirmar. né? Isso, faltou Porque espaço. é a mesma posição do Tom Brady. Isso. Né? Fala sobre esses 2 jogadores. E, inclusive, o Tim Tebow, quando você vai jogar com um quarterback como o Tim Tebow, você precisa mudar todo o seu sistema ofensivo. Ele tem um jogo muito peculiar. Tanto que na última temporada, acho que são 2 temporadas já, que ele tá fora. Ele tá sendo comentarista. Ele entrou agora no Philadelphia Eagles. A gente até zoou o pessoal do Philadelphia, de alguns jogadores que torcem pro Philadelphia Eagles, porque, assim, o cara, ou ele vai dar muito certo, ou ele vai fazer muito errado, ele vai dar muita cagada. Vai dar muito errado. Exato, então são brincadeiras que nós fazemos assim. E foi bom você falar, por que, por exemplo, vou perguntar pro Paulo, pra pôr o Paulo também na conversa. Paulo, por que você escolheu praticar o futebol americano e não... O soccer. Não o soccer, não jogar basquete, jogar vôlei, que são mais tradicionais aqui no nosso país? Começando pelo basquete e vôlei, que eu sou muito ruim nos 2. E o futebol normal eu nunca fui fã, por mais que eu jogava na escola. O futebol americano eu cresci com meu pai gostando, entendeu? Ele trabalhava à noite, aí tinha o videocassete, ele gravava as temporadas no videocassete. E chegava no final de semana e começava a ver. Eu não entendia nada, mas sempre ficava vendo ali, gostava de ver ele vendo.
Gostava de ver aqueles passes longos assim, que era touchdown, ou ele gritando assim porque o time dele tava ganhando, o final de campeonato que ele fazia pipoca, a gente comia tudo junto. Eu gostava de ver. Seu pai tem descendência americana? Não, Não. não, a gente Que é comum aqui em Santa Bárbara. Não. Inclusive na festa confederada que teve domingo, o Marcelo Dodson falou do time, o presidente agora falou, da o Marcelo. fraternidade. Isso. Ele falou do time lá, o pessoal conhecer e tudo mais. Paulo, e que time você torce? Então, né, eu tava torcendo até dos tempos atrás pelo New York Giants. Agora eu comecei a torcer pro Denver, que acho que o New York Giants começou a ficar meio ruim na minha opinião. Agora ficou o time do Peyton Manning, Denver Broncos, que na minha opinião agora tá com, acho que pra mim tá jogando melhor, entendeu? Tirando o New England Patriots, que também é muito bom. O Seahawks agora tá bom pra caramba com aquele running back, eu esqueci o nome dele. Lynch, Marshall Lynch. Marshall Lynch. Ah, eu já ouvi esse nome também. cara é ouvi o- esse Porque nome. ele é lenda, o Foda. cara é lenda, virou mito É já. mais ou menos assim, né, Léo? Aqueles que nasceram na era Parmalat torcem pro Palmeiras. Aí É. decaiu, aí começaram a torcer era pro Batavia. Corinthians. O Aí Denis, o Corinthians é. decaiu, aí o Santos voltou com tudo com os meninos da vila e começaram. É mais ou menos assim, né? Quem que é o cara que não gosta de dar entrevista? Que na semana do Super Bowl eu acompanhei bastante. É um que tem trança, se eu não me engano, no cabelo, dread no cabelo. Um que usa um Ray-Ban todo invocado, que ele não gosta de dar entrevista. E os repórteres... Os repórteres... Foi uma cena muito engraçada, que ele foi lá pra entrevista coletiva. Todo mundo já sabia que ele não ia dar entrevista. Mas toda vez que ele vai numa entrevista coletiva, fica a expectativa. Será que ele vai falar? Mas todo mundo já tá ciente que ele não vai falar. Aí ele olhou pros repórteres, e os repórteres perguntando, e ele só olhando. Aí passou o tempo, ele falou: vocês sabem que eu não vou falar nada, então por que vocês estão aqui? Tipo assim, o cara é muito hilário, ele é muito hilário. Eu não sei o nome dele, eu não lembro o nome dele. É um que tem uns dreads no cabelo. Você lembra o time dele? Então, ele era de um dos finalistas. Foi Acho que é o 25 do Seahawks. Ele é do Seahawks. cornerback. Ele é do Seahawks. Do cornerback. É um que tem, eu não lembro o nome dele. Cara, Tem dread no é difícil cabelo. você falar assim, jogador. Isso, um moreno tem dread no cabelo. É difícil você falar assim, jogador americano negro que não tem dread, cara. É difícil Então, porque todo exatamente. mundo tem dread lá, velho. Então, mas ele é um cara assim, muito hilário. Eu achei demais, assim. Lógico que eu não concordei, até pelo fato da gente ser da imprensa, a gente ficaria louco da vida. Mas, assim, eu não sei o nome dele. Mas, enfim, são casos assim que chamam a atenção. Me fugiu o nome dele. Pô, a gente brinca sempre com ele, que ele é um grande cornerback. Ele é muito bom. A gente até tinha um jogador que a gente se espelhava nele e era mais ou menos assim. Voltando agora pra defesa, que a gente falou. Faltou falar de uma posição Nossa! A mais importante mais ainda. importante, na nossa opinião, que é o safety. Nossa, o safety é o último recurso que a defesa tem. Se os caras passaram, se o ataque passou da defensive line, se passou dos linebackers, se passou do cornerback, Aí é touchdown. aí é o safety. Se o não, safety. se passar do safety, é touchdown. É touchdown. E nós temos um safety ótimo, que já foi elogiado por vários jogadores, tanto daqui do time quanto de fora. É o Jefferson Porfírio. Esse não tem nome, né? Jefferson. Jeff. Na Jeff. verdade, o apelido dele é pirata. É, Na verdade, o é apelido dele é pirata. pirata. Foi ele que me indicou o time começar a jogar. Ó, uns anos é, atrás. olha, que legal. No vizinho, na verdade. É, Que o bacana. Jefferson é muito bom mesmo. Então, porque é Jeremy, né? Daqui a pouco vai ser o Mayfield. Não é Matheus, é Mayfield. Eu falo, é Paul. É pô, mano, a gente chama de Stallner. É de Stallner, que é meu sobrenome, sempre Stallner. assim. Já é meio... O Léo vai ser Leonardo. Carrigal. É demais, Esse nossa. programa tá uma... Viu? Vocês viram que a preocupação de vocês, que os dois estavam no caminho, preocupados, que é à toa. Eu falei pra vocês, é um bate-papo. Esse é o Bola na Web, né, Léo? Esse é o coisa E é bacana. bom, a gente com certeza vai... você disse que vai começar a seletiva, daqui a pouco até você vai explicar e até convidar quem quer participar do time, Com como é que tem que certeza. fazer e tal. Mas a gente vai fazer muito em breve uma matéria, a gente vai acompanhar um treinamento, vai acompanhar um jogo. Então a gente vai estar sempre tentando atualizar quem acompanha o portal SB 24 horas com as informações do futebol americano. Porque a gente gosta de, obviamente, e a gente não esconde isso, porque também seria hipocrisia, o carro-chefe de todo o programa esportivo no Brasil é o futebol. não tem O como. carro-chefe é esse. Mas a gente procura, na medida do possível, dar abertura para todos os esportes. Jogos regionais vai ter esse ano, a gente está falando bastante. Futebol americano, Exatamente. que não é um esporte conhecido, a gente quer ajudar a divulgar. Então, primeiramente, contem com a gente. Acima de tudo, que a gente vai estar divulgando Obrigado, assim, na obrigado. medida do possível.
Pode falar. Puede pedir para a molecadinha que está asistindo que mande su recado. Não. Se quiser mandar pergunta, pessoal, fica à vontade. Principalmente o Manda pessoal do time aí que tá na vendo. nossa página. A maioria grande tá vendo ao vivo aí deve estar E falando. essa camisa que você tá é do Cardinals. Como É. é o seu primeiro nome? Qual É que é do Arizona Cardinals. É o time que você torce. É, nossa. É doente. Fãzaço do Arizona Cardinals. E eu tava falando do Peyton Manning e do Tom Brady. Eles são de posições diferentes. Então se eles Não, encaixarem... não. Eles são Da mesma posição? não, são quarterback. Ah. Por isso que eles são muito famosos. É, porque se eles Não. fossem de posições diferentes e fossem do mesmo time... Nada. O Peyton Manning, eu até ia lembrar de responder pra você. O Peyton Manning e o Tom Brady, eles têm uma característica muito importante, que eles são líderes. Eles têm uma inteligência pro jogo. Eles têm uma coisa muito importante que todo mundo vê, que ou é ele que tá lá. Então, o Peyton Manning, nossa, ele fez uma temporada passada, faz 2 temporadas isso, perfeita. Você sabia, os caras iam jogar contra o Denver Broncos e já era, meu. O cara é Peyton Manning, não tem mais. Não tem. Ele é o Pelé do futebol americano? Não. Quem que é o Pelé do futebol Olha, americano? no futebol americano tem muita rixa Tem disso. muitos Pelés. O pessoal brinca não, tem várias discussões disso, que é o John Montana. Já não joga mais. Não joga mais. Muitos dizem que é o Tom Brady, porque passou. Eu vi uma matéria recentemente sobre isso. Parece, eu posso estar enganado, que o Tom Brady passou de certas marcas do John Montana. Então o Tom Brady... Em termos de marcas individuais, Nossa, ele já é superior. Isso. Então, até tem uma sátira, né, do pessoal da NFL Brasil. Eles brincam com o seguinte, que nós temos a sorte de ver lendas jogando, como Peyton Manning, Tom Brady, o Lind, o Fitzgerald, que é o jogador que eu estou usando na minha camisa. São ótimos jogadores, são lendas para poder jogar e tudo mais. Agradecer rapidinho agora que, se estamos aqui, a gente está falando de valor, coisa importante do Flag, da Suprema Marcas e Patentes, nossa patrocinadora. Ela tem sede em Curitiba, uma empresa internacional, faz trabalhos internacionais e gostou do nosso projeto, né? Apoiou e disponibilizou uma verba para a gente. Então nós compramos bola, material esportivo para a gente poder crescer no esporte. Ô, Paulo, qual que é a sua meta, começando aqui, depois eu vou perguntar isso até para o Matheus, mas qual é a sua meta e como se consegue chegar lá na NFL? Como que tem que fazer? Assim, eu imagino que você queira chegar lá. Não sei se você quer, mas imagina, por estar praticando esporte. É até uma pergunta engraçada, que eu nunca vou esquecer da Naila, que eu perguntei pra ela em termos se ela queria chegar na seleção brasileira. Ela falou que não quer mais no futebol feminino. Ela quer jogar pro hobby e tal, mas ela não tem esse objetivo. Como é que você trabalha com isso? Tem algum objetivo de chegar na NFL? Ah, cara, o objetivo de chegar tão alto assim na NFL, eu não tenho. Na sinceridade, eu não tenho, porque assim, pra chegar numa NFL você precisa o quê? Saber inglês pra querer fazer um intercâmbio e fazer uma faculdade lá de futebol Então tem americano. todo um processo. Isso, pra depois, se você terminar a faculdade, ser chamado pra um time, que aí já entra no time da NFL mesmo, mas antes de ser chamado, você precisa jogar num time de universidade. Sei. Se você for muito bom, a NFL te chama. Se você não for, Então, descarta. é mais ou menos o mesmo processo da NBA, do basquete, porque na NBA tem aquela questão do draft, não sei, que tem draft, é isso. Tem. Aí É mais ou menos isso. Isso, tem uma época que os times vão conversando entre si, chamando cada jogador de universidade, os jogadores que já jogam vão recrutando, entendeu? E é um processo muito, muito difícil, muito complicado. E tipo assim, eu não tenho esse objetivo de chegar até numa NFL. Por exemplo, quero ganhar campeonatos no Westerns, quero fazer o melhor jogo que eu puder, entendeu? Mas não tenho um objetivo tão alto assim. Mas você entendeu? tem o objetivo de viver disso no Brasil? Tem como, primeiramente? Olha, tem, mas é difícil. Não é a minha intenção. Esses times que estão no topo, eu cito o Corinthians, não sei se até tiver outros Tem outros, mas eu não melhores, sei tem não outros. sei o nome. Então, mas assim, financeiramente, pro jogador, dá pra viver disso? Ou é muito, o salário é pouco? Não Aí tem eu não como. faço a menor ideia. Não tem chileno? Pela historia que yo sé, son pocos times que son profesionales, son pocos. Tá. En Río de Janeiro está Vasco, Bota y Flamengo y Fluminense.
en Espírito Santo, existen otros times que son muito melhores que aqueles times das grandes capitais. Sim. Tá? Em Natal tem outros times poderosos, tá? Tem times muito bons fora do eixo Rio-São Paulo. Mas hoje em dia, por exemplo, o Corinthians está montando times, mas financeiramente o Teco eu não sei se eles estão, me parece que são pagos, mas o Flegg me parece que é amador ainda, tá? Então é início de um esporte diferente dentro do Brasil. Porque nem o rugby, que também poderia ser profissional, ainda não tem. Não. No Brasil, não. E o que eu queria falar, o Paulo, de repente, porque é um menino ainda que está aprendendo, de acordo a sua capacidade, de repente pode chegar à seleção brasileira. Por que não? Apesar de que geralmente as seleções sempre são montadas com mais da capital que do interior. Interior é mais difícil que os caras enxerguem aquele jogador bom. Então, mas assim como no futebol, existe, por exemplo, a possibilidade de ter um jogo Santa Bárbara contra o Corinthians ou Santa Bárbara contra esses times do Rio e aí alguém olhar pra ele e falar, esse moleque é diferente. Aí tem essa possibilidade. Existe, porque se nós entramos na mesma federação que está o Corinthians, um dia a gente se cruza. Entendi. Tá? Porque nós estamos iniciando, mas para chegar lá nós temos que ganhar torneios. Mas para ganhar esse torneio, primeiro temos que nos preparar para poder chegar lá. Chegando lá, por isso que eu falo, este time tem muito potencial. Daqui a 5 anos. Eu não estou pensando amanhã ganhar torneio, sino que daqui a 5 anos eu tenho um prazo de que essa meninada que está conosco hoje vai estar com 20, 21 anos. Legal. E aí vai estar batendo de frente com qualquer time. Legal. Então, por quê? Porque são meninos ainda. O Paulo vai estar hoje está com 18. Imagina, está com 18. Não, Léo, por que você não vai jogar? Não, eu tô velho Ó. já. Não, velho sou O eu pra treinador do jogar. time tem 18 Aí também, eu vou tô fazer velho. 19, eu vou fazer 19 em setembro, cara. Tô novo ainda. Eu, então. Claro. Eu tô velho já, meu Deus. O Denis, Então, vamos lá. esse é o jogar. que isso é o que eu falo. Falo para ele, não se preocupem por hoje. Eu quero que você me dê fruto daqui a 5 anos. Sim. Que quando estén chegando aos 25. Os mais novinhos, tenho meninos de 14, 15 anos. Imagina, daqui a 5 anos estamos com 20. É. Ele vai estar praticamente com 25, 24 anos. Então vai estar já vai estar com uma experiência suficiente para ele puxar o restante. Porque hasta aí já aprendeu muita coisa. Nosso técnico já vai estar com uma baita experiência. Imagina, pô, 18 anos e já sabendo todo o que sabe. E colocando em prática. E outra, ele é um menino que chama para ele o restante. Que isso é importante. Tem. Agora, quando chega alguém desgarrado, eu sempre dou um tapinha na... entra na fila que se comporta. Quer Tá? falar alguma coisa, Paulo? Não, então, que nem ele comentou de gente nova que tem no time lá. Por exemplo, tem o Schiavetto, que começou, acho que com seus 16, 17. E hoje joga no Corinthians, no Flag. Já tá no Corinthians. Tá no Corinthians já. Ele é mais novo que eu. Ele acho que vai fazer 18. E já joga Flag no Corinthians já. Ele joga sub-19 do FUPED. FUPED? Legal. É. Eu legal. queria complementar uma coisa rapidinho que você falou do Stalder, do chegar na NFL. O quarterback do Brasil, Onças, que é a seleção brasileira de futebol americano, que inclusive vai disputar a Copa do Mundo nos Estados Unidos, fizeram uma reportagem com ele que ele desistiu de jogar na NFL. Ele teve a oportunidade de jogar, mas Então, não quis. e até isso que eu ia te perguntar, tem algum brasileiro na NFL? Tem o Cairo Santos. O Denis sabe muito bem ainda, um fenômeno do futebol americano. Então, o Cairo Santos, ele joga, ele é kicker no Kansas Chiefs, se eu não me engano. Bem pouco. Ou só ele? Eu acho que é só ele, tem um que é americano, mas... No máximo, um ou dois, no máximo, com entendeu? pais brasileiros. E tem o inverso também, americano, que joga futebol aqui? Tem, inclusive um que recentemente jogou no Corinthians e agora saiu. Tem muito americano que tá vindo pra cá. A história é interessante, né? O cara não dá certo na NFL, ele não dá certo nos campeonatos pra lá. Ele faz duas coisas, ou ele vai pra Europa, ou ele vem pro Brasil, que é o mercado que tá crescendo muito. Então, o que eles estão fazendo aqui? Os times
estão agora, os times grandes já estão tendo uma verba de contratar, de pagar 3 mil por mês, mais casa, umas coisas assim. Opa. Já é uma coisa, 3 mil por mês. Lógico uma coisa que assim. é. Eu tô querendo. Vou Já dá começar pra ser a jogar. jogador. É. E eles vêm com essa proposta, os times pagam isso, e os caras. Mas aí os caras treinam todo dia. Os caras têm que mostrar o porquê. Aham. E muitas vezes são quarterbacks. Que o cara já tem. Do mesmo jeito que a gente nasce aqui já sabendo a manha do futebol, eles nascem lá sabendo a manha do futebol americano. E isso, tem muito americano que tá vindo pra cá pro Brasil. Eu perguntei. Eu preciso dar um recado aqui. Vamos lá, então. Vitor Lago, manda um abraço pro pessoal do time aí na entrevista de futebol americano. Go Westerns. Ele joga no time? O Vitor Lago, é o nosso Peyton Manning, é o nosso Tom Brady. Que moral, hein? É, nosso quarterback. Eu perguntei pro Paulo e até pra você mesmo do Tom Brady e do Peyton Manning, mas em termos de técnico, do seu caso, coach, quem que é a sua inspiração? Quem que é o melhor técnico da NFL? Olha, eu vou falar tanto da NFL quanto Quanto aqui no Brasil. brasileiro, Isso. tá? Eu gosto, e foi comprovado já, do head coach do Cardinals, não é sendo clubista agora, ele foi o melhor, é Bruce Arians, se não me engano o nome dele. O cara é genial. O cara é a segunda temporada seguida que ele é escolhido o melhor head coach da NFL. O cara é muito bom. Agora, no Brasil, tem um técnico que chama Dennis Prantz. Dennis. Dennis Prantz. Já o Denis virou americano agora. Foi americanizado. E olha que, como sua Suna falou, a gente não troca o nosso gente por ok nenhum, né? E o Prantz, ele é muito procurado no Brasil como head coach. O cara virou profissional já, sabe? O cara manja muito mesmo, só que eu não tenho contato com ele. A gente é amigo de Facebook, sabe? Agora, com um head coach que eu tenho muito contato e conversa até hoje, é esse Nogueira, que me ensinou. Você falou que ensinou. Então, acontece um jogo de lá do Vikings, a gente vai falando, aconteceu isso. Aí fala, cara, você poderia ter feito isso, e vice-versa. A gente mostra os treinos e vamos aprendendo assim. Bom, temos 2 minutinhos para acabar o programa. O programa que é bom passar rápido. Então, é isso que eu ia falar. O programa que é bom passar rápido, mas podem ficar tranquilos. Como eu disse, a gente vai fazer uma cobertura ao longo dos tempos. Vamos trazer mais gente. Vocês novamente estarão sempre aqui. O chileno tá toda terça com a gente. Chileno, então, pra falar do céu americano, é só chamar o chileno toda terça que ele tá sempre com a gente. Mas pra finalizar, faço o convite pro pessoal participar da seletiva. Como que é? Pode falar? Isso aí, fica à vontade. Onde é? Tá, fazer assim, né? Domingo no Centro Social Urbano, 9 horas da manhã. Pessoal, muito gente boa, que gosta de aprender, tá lá pra se esforçar, e pra dar suor mesmo, pra mostrar que tá junto. E além da seletiva, vocês falaram do time de futebol americano feminino, muito bem comentado, rapidinho. Estamos começando a ter o projeto, muito bom, para começar a ter pessoal a trabalhar. Temos meninas. Ciane vai ser presidente, igual o pai dela, acho. É o que nós precisamos atualmente, mais pessoal na diretoria, pessoal nos bastidores. Essa presidência desse futebol americano, hein? Tá fantástica. Deixa ele continuar, gente. Chama o pessoal, convida aí, Paulo. Então, galera, quem gosta aí, quem quer tentar um esporte novo, fica à vontade de querer disputar. É legal, pra quem nunca jogou, experimenta, porque, na boa, eu nunca tinha jogado, tô 2 anos jogando já e não tenho vontade de parar, não. Eu gosto muito. E tem alguma roupa específica que precisa ir? Um short e uma camisa leve pra poder correr. De preferência esteja com chuteira com cravo. Isso é fundamental. O que usa então é chuteira, igual no futebol. Chuteira com sim, normal. Chuteira normal. O Paulo Souza acabou de mandar uma mensagem. Ele é do time também? Opa, nosso cornerback. Então, um abraço aos meninos que estão nos acompanhando aí. Não se preocupem, a próxima vez nós faremos o revezamento, virão mais. Ou senão a gente pode fazer uma matéria lá com o time inteiro. Imagina, lá nós fizemos lá, menino pra danar, né? A frase do Paulo Souza é essa, a minha virilha. Essa é a frase dele. A minha virilha, verdade, a minha virilha. É o Valdívia, ele do time. O cara é Valdívia. Mas um pouco se machucou. É o Valdívia do time. Muito obrigada, pessoal. Obrigado. Até a próxima, a gente agradece, foi muito bom mesmo. Obrigado. Foi muito legal, diferente, né, Léo? E nós estamos retomando agora com tudo. Semana que vem
Ousados, planos vamos, ousados, vamos. planos ousados. E quem sabe der certo, né, Léo? Se não vai ficar pra próxima, nós voltamos mas com vamos tudo. trazer alguém. Esses feriados acabou quebrando a nossa rotina, né? Isso. Mas fiquem com a gente que tem coisa boa por aí. Com certeza. Obrigada, Matheus. Obrigada, Obrigado. Pai. Obrigada, Paulo. Obrigada, Mari e o Denis, por mais uma terça-feira aí dando apoio Tennis total. Friends. Tennis Moraes. É isso aí. Tennis Moraes. É isso aí. Carico. É isso aí. Léo, muito obrigada. Tchau, Tiane. Até a próxima. Até terça-feira que vem. E obrigada a você que nos acompanhou por 61 minutos. Olha. Cravadinho pontuais. aqui, É. pontuais. Meu muito obrigada. Até a próxima terça-feira que vem. Fiquem ligados. Bola na web. Gol!